Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar o meu projeto de computação para análise de dados. O foco do trabalho vai ser o algoritmo ECLET. Ele é uma técnica poderosa de mineração de regras de associação. O meu nome é João Victor Vasconcelos Ferraz e a gente vai explorar um pouco em como transformar os dados brutos em inteligência de mercado. O projeto busca aplicar conceitos avançados de ciências de dados em um cenário real de varejo, utilizando a linguagem R para processar grandes volumes de transações e encontrar padrões de consumos que não são óbvios à primeira vista. Bom, vamos lá. Introdução ao ECLET. Para começarmos, o que significa ECLET? Aqui a gente pode ver a sigla. O nome, ECLET, é uma sigla. Equivalence, Class, Clustering and Bottom-up Lattice Transversal. Perdão pelo inglês, a apresentação toda vai ter um inglês medíocre, que é a única coisa que eu posso oferecer a vocês. Bom, traduzindo para o português, ele trabalha com um agrupamento de classes de equivalência e uma travessia de rede de baixo para cima. Basicamente, ele organiza os dados de uma forma que a busca por combinações seja extremamente lógica e estruturada. Bom, é importante destacar que o ECLET pertence à categoria de aprendizado não supervisionado. Isso significa que não damos ao modelo exemplos de certo ou errado. A gente permite que o algoritmo explore os dados livremente para que ele mesmo encontre estruturas e relações escondidas no banco de dados. O grande objetivo aqui é o que a gente chama de Market Basket Analysis, ou análise de cesta de compras. É a ciência de entender o que o consumidor coloca no carrinho. Se ele leva item A, qual a chance dele levar o item B? Esse entendimento é a base para o sistema de recomendação modernos, como a gente pode ver em exemplos em Amazon, Mercado Livre e grandes lojas. Na prática, a função do ECLET é identificar padrões de co-ocorrência. Ele vai analisar milhares de recibos simultaneamente para dizer para a gente quais produtos andam juntos, e isso permite que a empresa entenda a jornada de compra do seu cliente de forma muito precisa. Assim, eles vão poder aumentar a quantidade de vendas dele, ou pelo menos a chance disso acontecer, já que eles vão estar relacionando esses itens e deixando uma coisa que leva a outra juntos. Bom, por que eu escolhi o ECLET? Muitos conhecem o algoritmo a priori, que é o padrão da indústria, na realidade. No entanto, a priori ele trabalha no formato horizontal. Imagina que você vai ler uma planilha de 10.000 linhas, repetidas vezes, indo da esquerda para a direita em cada transação, e em grande bases de dados. Isso se torna extremamente lento e pesado para o computador. Já o ECLET é uma evolução, justamente por inverter essa lógica. Ele trabalha no formato vertical. Em vez de ele ler transações uma por uma, ele cria uma lista para cada produto. Se eu tenho o produto pão, o ECLET guarda apenas os ID das compras onde o pão apareceu. É como se ele criasse o índice remissivo automático. A lógica de funcionamento é simples e elegante. Ele faz a intersecção de conjuntos. Se eu quero saber quem comprou pão e leite, o ECLET apenas compara a lista do pão com a lista do leite e vê quais IDs de transação aparecem em ambas. Não há necessidade de varrer o banco de dados inteiro novamente. A grande vantagem disso é a eficiência, por não precisar de múltiplas passagens pelos dados e por trabalhar com estruturas de conjuntos. O ECLET é muito mais rápido
e consome muito menos memória RAM, sendo ideal para quem precisa de respostas rápidas em conjuntos de dados muito densos. Bom, eu vou falar um pouco sobre o dataset que foi escolhido. Para esse projeto eu usei uma base de dados clássica da ciência de dados disponível no pacote RUles do R, chamado Grocers. É uma base amplamente respeitada por conter dados de transações de ponto de venda. A gente está falando de uma massa de dados considerável para um estudo de caso. Quase 10 mil recibos de compras coletados ao longo de um mês. Isso nos dá uma amostra estatisticamente relevante para o comportamento de consumidores naquela localidade. O dataset ele vai cobrir uma grande gama de variedade. São 169 tipos diferentes de produto. Isso gera milhões de combinações diferentes e torna a tarefa humana de encontrar padrões praticamente impossível. Por isso é exigido o uso de um algoritmo como o ECLET, que foi o que a gente escolheu por ser o pouco custoso, extremamente eficiente e rápido. Um ponto-chave da minha implementação foi o pré-processamento. Como a base original é em inglês, eu fui e realizei a tradução dos principais itens para o português. Isso garante que qualquer gestor ou analista brasileiro consiga interpretar os resultados de forma imediata e intuitiva, sem que eles precisem saber necessariamente o português ou coisa do tipo. Bom, por que esse modelo ele foge do padrão? Diferente do modelo de classificação, onde tentamos prever um resultado específico, como vai comprar ou não vai comprar, aqui a gente não vai ter uma variável ou uma variável alvo ou um target. O modelo avalia todos os itens com o mesmo peso de importância no início do projeto. Em modelos supervisionados, nós dividimos os dados em treino e teste. Aqui a gente não faz essa partição. Nós aplicamos o algoritmo sobre a totalidade da base. O motivo é simples. Nosso objetivo não é prever o futuro individual de um cliente, mas sim minerar o comportamento global absoluto. Queremos extrair todo o conhecimento histórico disponível naqueles 10 mil recibos para entender a dinâmica completa do mercado. Como avaliamos o modelo? Como a gente vai medir o sucesso? Primeiro, pelo suporte. Ele indica a popularidade. Se uma combinação tem suporte de 5%, significa que ela aparece em 5 a cada 100 compras. Isso nos ajuda a filtrar o que é relevante estatisticamente. A segunda métrica é a confiança. Ela responde: se o cliente comprou o item A, qual a chance dele levar o item B? É uma medida de confiabilidade de regra. Se a confiança for de 80%, a regra é muito forte. E a terceira métrica é o lift, que é a métrica mais importante. Calma. Ele nos diz se a associação entre os produtos é real ou apenas uma coincidência, porque ambos vendem muito. Um lift maior do que um indica que a presença de um item realmente impulsiona a venda de outro. O problema de negócio. Vamos imaginar o cenário como se você fosse o dono desse supermercado. Você tem milhares de transações acontecendo todos os meses, gerando uma montanha de cupons fiscais, e esses dados sozinhos não valem nada se ficarem parados no banco de dados. Bom, o desafio é constante. Como aumentar o ticket médio, como fazer o cliente levar um item a mais e que ele não pretendia comprar originalmente. O nosso objetivo estratégico é usar o ECLET para descobrir os produtos isca.
Com esses resultados, o gestor pode reorganizar prateleiras, colocando os produtos associados, distantes um do outro, para o cliente percorrer a loja, ou criar promoções de combo, como o famoso cross-selling. Bom, o que faremos na RStudio? O passo 1 será na demonstração. Começaremos preparando os dados, carregando as bibliotecas necessárias e aplicando a tradução que eu mencionei anteriormente para deixar os resultados mais claros para um possível cliente final. O passo 2 vai ser a exploração. Antes de rodar o modelo, a gente vai olhar para os dados e vamos identificar os campeões em vendas e os itens que dominam a frequência do mercado. O passo 3 vai ser a mineração, que aí fica o Eclet é o responsável. Aqui é onde o algoritmo vai trabalhar e a gente vai mapear as cestas de compras frequentes, definindo o limite de suporte para filtrar apenas as combinações significativas. Já o passo 4, que são as regras de associação, a gente por fim vai extrair essas regras e é aqui que a gente vai transformar os grupos de item em sentenças lógicas. De tipo, se comprou isso, então vai levar aquilo, com essas respectivas métricas de forças. E o que a gente vai observar nos resultados? No tópico 1, o óbvio. Nos resultados veremos o que é óbvio. Pessoas compram pão e leite juntas. Isso é esperado e tem alto suporte. É o feijão com arroz do mercado. O tópico 2 é o oculto. Onde ganhamos o jogo é no oculto. Nas regras com alto lift. Mesmo com suporte menor, revelam conexões que o olho humano não vê. É aqui que a gente descobre, por exemplo, que quem compra determinada fruta sempre leva um tipo de tempero específico, quando o lift está muito superior a 1. Na transição para a gestão, a ideia final é mostrar como passamos da matemática pura e dura para uma gestão de prateleira, transformando dados em um lucro real. Bom, aqui eu encerro os slides. A parte conceitual. Aqui a gente entendeu o que é Eclet e por que ele é eficiente e o que essas métricas significam. Agora a gente vai para o RStudio e eu vou mostrar o código funcionando linha a linha, gerando os gráficos e revelando os segredos dessa base de dados do supermercado. E agora vocês vão pro RStudio. Bom, dando continuidade ao nosso vídeo, saímos agora da teoria, que foram os slides, e a gente vai entrar na parte prática. Aqui eu estou com o RStudio aberto e eu vou executar o script que eu desenvolvi para esse projeto. O objetivo aqui é mostrar o fluxo completo, desde a preparação dos dados até a visualização das regras de associação que o Eclet vai minerar para a gente. Aqui a gente vai começar pelo passo 1 e o passo 2, no qual a gente vai carregar os pacotes. Primeiro a gente vai carregar as bibliotecas essenciais, que é a Rules, é a biblioteca padrão para mineração de regras de associação. Aqui está. E a Rules Vis, que ela vai permitir que a gente crie gráficos interativos mais para frente. E agora a gente vai carregar o dataset Groceries, que, como eu mencionei no slide, é um objeto de transações reais. Não é a tabela comum, tipo um data frame, mas sim uma matriz esparsa, que é o formato ideal para esse tipo de computação. Bom, agora a gente vai para o passo 3, que é um cuidado que eu tive com o projeto. Como a base original vem em inglês, eu extraí os rótulos dos itens e apliquei uma tradução manual para os termos mais comuns, tipo leite, vegetais, pães, iogurte,
Isso é fundamental no projeto de análise de dados real. A informação precisa ser clara para o gestor que vai ler o relatório final, e ao correr essas linhas, toda análise daqui para frente sairá em português. Pronto. Está aplicado. Agora vamos para o passo 4. Antes da gente rodar o algoritmo, a gente precisa conhecer o nosso terreno. Eu vou rodar o summary base, que é isso aqui. Pronto. E aqui a gente pode notar no console que ele confirma as 9.835 transações. E agora eu vou gerar o gráfico de frequência dos itens. Aqui está. E vejam que o leite ele aparece em mais de 25% das compras. Este gráfico vai ser o nosso ponto de partida para entender o que é popular na loja. Mas o que queremos agora é saber o que está associado. Falando só mais um pouco sobre o gráfico, aqui a gente pode ver que isso é equivalente a 25% e que o leite passa um pouco disso. Os vegetais e variados chegam perto da casa de 20%, e assim a gente pode ver os demais também. Bom, agora nós vamos para o passo 5. Aqui a gente chegou no coração do código. No passo 5, aqui a gente vai ter o lugar onde eu configuro os parâmetros do Eclat. Definir um suporte de 0.02, o que significa que esse algoritmo só vai procurar combinações que aparecem em pelo menos 2% das vendas. Isso filtra o ruído. Reparem na rapidez como o Eclat usa o formato vertical que discutimos. Ele processa quase tudo instantaneamente. E ao rodar o inspect, vemos aqui no console os primeiros conjuntos de itens frequentes. Já começamos a ver padrões como leite e vegetais. E assim vai surgindo um suporte sólido. Bom, agora nós vamos para o passo 6, onde vamos transformar esse conjunto em regras lógicas. Eu defini uma confiança de 40%, ou seja, se o cliente comprou antecedente, a pelo menos 40% de distância dele levar o consequente. Bom, eu quero que vocês foquem nessa coluna, que é a coluna do lift. Eu ordenei os resultados por ele. Vejam esta regra, o lift é bem superior a 1, o que nos prova matematicamente que existe uma relação de dependência forte entre esses produtos. Não é por acaso que eles estão na mesma cesta. Agora indo para o passo 7, eu vou simular uma situação real de consultoria. Imagine que o gerente do supermercado quer fazer uma promoção de leite e precisa saber o que colocar em promoção junto com ele para atrair o cliente. Eu utilizei a função subset para filtrar apenas regras que levam ao leite. O R devolveu-nos exatamente os gatilhos. E quem compra vegetais e iogurte tem uma altíssima probabilidade de precisar de leite. É aqui que os dados se transformam em uma estratégia real de venda. Agora vamos para o passo 8. Para finalizar, nós temos a visualização em rede, que é o momento em que a gente apresenta os dados
para o cliente final. Aqui nós podemos mexer nos dados. Este é um grafo interativo. Cada bolinha representa uma regra. E o tamanho dela indica o suporte. Ao arrastar os itens, conseguimos ver claramente os clusters. Isso aqui é uma demonstração. E o agrupamento de consumo. Podemos ver como o leite é o grande nó central que liga vários outros. Como podemos ver. E ele liga diversos departamentos da loja. É uma forma muito mais poderosa de apresentar os resultados que apenas uma tabela com números, já que a gente pode ver que tudo se interliga. E a conclusão final é que, como vocês podem ver, o algoritmo Eclat cumpriu o que prometeu. Foi extremamente rápido e forneceu-nos insights valiosos sobre esta base de dados. Saímos de uma lista bruta de 10.000 recibos e chegamos a uma estratégia visual de organização de loja. Espero que esta demonstração tenha deixado clara a aplicação prática desta técnica de mineração de dados. Muito obrigado por acompanhar até aqui.